Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Colóquios Cristãos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês. Até onde eu tenho a notícia, este é o primeiro podcast dedicado exclusivamente ao diálogo católico com as diferentes confissões de fé protestantes e também com os nossos irmãos ortodoxos, seguindo os ditames do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre o ecumenismo, que basicamente quer, numa fidelidade restrita ao dogma católico e numa exposição fiel dele, procurar superar aqueles pontos em que ainda separam os demais cristãos da Igreja Católica, em vista, levando em conta os pontos em que nós já concordamos. Novamente, é claro que um dogma jamais será renunciado, não haverá uma mudança na doutrina em que se requer fé divina e católica, nem tampouco naquelas outras. A gente sabe que os ensinamentos católicos têm diferentes graus de autoridade, né? Mas sem renunciar a tudo que é católico, procurar lentamente, passo a passo, aumentar a compreensão mútua, expor aqueles pontos em que concordamos e, quem sabe, ir superando, sem renunciar, repito, ao dogma católico, procurar ir superando aqueles pontos em que nos separam, né? E o nome desse podcast, ele é inspirado justamente nestas tentativas que se deram no século XVI. Como eu acabei de falar, o podcast ele vai ser dedicado ao diálogo católico protestante, sobretudo, das diferentes confissões protestantes. Então, o que é que concordamos? O que é que discordamos? Por que que concordamos? Por que que discordamos? E a respeito daquilo que discordamos, será que é possível superar? Será que é possível avançar um pouco, pelo menos? Bem, isso se deu já desde o século XVI. Talvez o colóquio mais famoso tenha sido o colóquio de Ratisbona entre João Eck, sobretudo, né, e Felipe Melanchthon, em outros termos, como que o sucessor de Lutero. Mas também entre católicos e reformados, entre luteranos e reformados, essa tentativa de superar esses pontos em que há divergência, em vista daquilo que ambas as partes concordam, né? Então você veja, por exemplo, o colóquio de Montbéliard entre luteranos e reformados. Um dos assuntos, por exemplo, foi a questão da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, né? E eles começaram justamente pondo os pontos em que luteranos e reformados concordavam, né? Ambos concordavam que, para eles, a doutrina da transubstanciação era incorreta, e a partir disso eles foram trabalhando. Os luteranos mostraram o que é que eles consideravam antibíblico da parte dos reformados, e os reformados a mesma coisa da parte dos luteranos. Você veja também no colóquio de Ratisbona, entre católicos e luteranos, chefiados aí pelo Felipe Melanchthon, né, algo de certo modo semelhante. É claro que o documento que veio do colóquio, ele difere do documento da definição sobre a justificação, por exemplo, que foi dada em Trento, mas ali já foi uma primeira tentativa de superar esses obstáculos. É claro que do ponto de vista católico, e sobretudo aqueles católicos que estavam lá, chefiados pelo John Eck, é claro que mantendo a fidelidade restrita ao dogma católico. Muito bem, então é daí que vem este nome, Colóquios Cristãos, dos colóquios que se deram no século XVI. E o tópico de hoje, e abre parêntese, o método que eu vou procurar fazer aqui no nosso podcast, é justamente expor a doutrina de uma determinada confissão, depois fazer um comentário, expor a doutrina católica, comparar com a doutrina protestante de determinada confissão e assim sucessivamente. Se ao menos eu conseguir aumentar a compreensão mútua de algum modo, sempre com caridade e também com paciência, eu já ficarei feliz.
O tema de hoje, deste primeiro episódio, é um tema que é muito recorrente. Caso você ainda não me conheça, né, eu tenho um pequeno, eu garanto que é pequeno, apostolado no Instagram, né, em que basicamente eu faço a mesma coisa que eu irei procurar fazer aqui nos podcasts. E outro dia eu fiz uma breve análise de um comentário que o John Owen, né, um famoso teólogo reformado, fez, uma descrição que ele fez do catolicismo, né, e na minha postagem eu argumentava que justamente ele tinha errado ao fazer isso, que a descrição que ele fez não era condizente ao dogma católico. E aí um irmão reformado veio comentar dizendo que ele concordava com a descrição dele por causa disso e daquilo, e começou a explicar o ponto de vista dele, o ponto de vista reformado, sobre a justificação, etc. E aí eu fui conversando com ele, foi fantástico. Quando é dita uma palavra com caridade, uma explicação e uma busca de compreender o que o outro está dizendo, isso sempre traz muito fruto. E aí foi tocado, né, no assunto da justificação, e ele, acredito que por não ter dedicado um tempo suficiente, acabou afirmando coisas que não convinham, não eram condizentes, como eu disse, com o dogma católico. Por exemplo, a questão da justificação pelas obras, salvação pelas obras, etc. Mas isso era conversando com um irmão reformado. É claro que eu já conversei com luteranos, com pentecostais, batistas, etc. E muitos deles, sempre, vez ou outra, sempre não, mas muitos deles, vez ou outra, afirmam, né, que a igreja crê que o homem é salvo pelas suas obras, pelos seus próprios méritos, porque Deus faz justo o homem porque ele tem algo bom em si mesmo, etc. Etc, etc, etc. Digamos que esse objetivo do podcast de tentar expor o dogma católico, mostrar, olha, em comparação com o dogma protestante, mas sendo fiel ao dogma católico, conforme os seus documentos simbólicos, isso vai de certo modo ajudar. Por quê? Porque você vê livros famosos de formação que são utilizados na formação, por exemplo, de pastores, que ensinam coisas que não têm nada a ver com a fé católica. Então, por exemplo, outro dia eu fiz uma postagem também, onde eu faço um breve desabafo, dizendo do cansaço que dá em ler muitas vezes livros ou confissões protestantes, pelas coisas que elas falam contra o, entre aspas, papismo, porque não somente são espantalhos, são erros contra a fé católica, e ditos de modos diferentes. Então, eu citei o exemplo do teólogo John Theodore Miller, né, na sua Dogmática Cristã, em que em determinado ponto ele fala que o teólogo católico aceita como norma de fé aquilo que é contrário à Escritura. Isso é um absurdo. E aí um teólogo luterano comentou a passagem, disse, olha, ele fez teologia, se formou em uma universidade luterana, e diz, olha, esse livro ele é utilizado na formação de muitos pastores, e muitos deles acabam tendo um conhecimento do catolicismo a partir, por exemplo, deste livro, né? E contudo, este livro é cheio de preconceitos contra o catolicismo, contra também os irmãos reformados, etc. Então, caso houvesse mais iniciativas de uma exposição católica fiel em comparação com outras confissões de fé protestantes, talvez isso diminuísse, talvez afirmações como essa de que o católico adora imagem, o católico diz que é salvo pelas obras, enfim, talvez isso também diminuísse, né? Então o assunto de hoje, fechando aqui o parêntese, é basicamente sobre a justificação. É claro que eu não vou tratar de todos os aspectos, eu vou tratar somente de um aqui, porque um dos temas do podcast futuro vai ser justamente
a respeito da causa formal da justificação, o que propriamente a justificação é. E eu escolhi para isso, então, falar hoje a respeito da justificação, da diferenciação, né? O que é que, quando se fala da justificação do ponto de vista protestante, e aí vai variar entre confissões também, mas a questão, sobretudo, da justificação somente pela fé, e do ponto de vista católico, como isso é entendido, né, a respeito da causa formal, a justiça de Cristo, a justiça da obediência de Cristo que é imputada, ou a justiça de Cristo que é infundida no homem, que é transmitida ao homem. Isso será assunto de outro podcast. E para comparar, eu escolhi pegar aqui o dogma luterano, as confissões de fé luteranas que estão dentro do Livro de Concórdia, né? Eu sei que nem todas as igrejas luteranas subscrevem ao Livro de Concórdia integralmente, né? Às vezes só a Confissão de Augsburgo, o Catecismo de Lutero, mas como o Christoph Malloy, um professor que escreveu um livro muito bom, que já deixa a recomendação, o Engrafted into Christ, fala, é esperado, né? Espera-se que o luterano não vá discordar de modo substancial ao que está escrito no Livro de Concórdia como um todo. E eu opto também por pegar, nesse primeiro episódio, o dogma luterano, para comparar com o católico. Por quê? Porque, como fala lá no livro Entre Wittenberg e Genebra, em que ele compara o dogma luterano com o dogma reformado, e esse livro é uma conversa entre o Robert Kober, que é um luterano muito famoso, muito erudito, e o Carl Trueman, como é afirmado no livro, a formulação reformada não teria sido possível sem o trabalho de Lutero, né? O trabalho de Lutero influenciou o trabalho de Calvino e etc. Então, eu vou escolher esse. É claro que nos próximos episódios eu comento um pouco mais sobre a Confissão de Fé de Westminster, o Sino de Dort, eu uso mais fontes reformadas, etc., né? Isso também vai acontecer, esse é só o primeiro episódio, tá? Fica também a minha recomendação, Entre Wittenberg e Genebra, esse livro já tem em português, do Robert Kober e do Carl Trueman. Se você quiser também uma comparação mais específica entre, além desse livro, né, entre luteranos e reformados, eu convido a adquirir o livro do Colóquio de Montbéliard, que tem em inglês, né, entre um dos escritores da Fórmula de Concórdia e o Theodor Beza. O outro livro seria o livro do Jordan Cooper, né, o The Great Divide, onde ele vai também comparar a doutrina luterana com a doutrina reformada, tá? Então, se formos, como eu já falei, expor de modo simplificado, de modo resumido, o dogma luterano sobre a justificação, e aqui, novamente, não focando na questão da natureza da justificação, mas no recebimento dessa justificação, da graça da justificação, podemos dizer, como diz o Lindenberg no livro Dogmática Cristã e Notas sobre a História do Dogma, é um livro bastante bom de dogmática luterana, que a justificação é pela fé, mas não por causa da fé, mas por causa de Cristo, né? Isso está lá no capítulo em que ele trata da justificação. Essa noção, ela está como que fundamentada, ela está exposta de modo simbólico, né, um documento confessional, a Confissão de Augsburgo, no artigo 4, a Apologia da Confissão de Augsburgo. A gente também encontra na Fórmula de Concórdia, sobretudo. Vale lembrar que a Confissão de Augsburgo é justamente o primeiro documento simbólico, não somente do luteranismo, mas da reforma como um todo, né? E a gente pode desenvolver isso também no escrito de Melanchthon, no seu famoso livro de 1521, o Loci Communis, que o próprio Lutero considerava como um livro irrevogável,
em outros termos, né? Um livro que iria perdurar para sempre, quando ele diz que pela fé, aqui é Melanchthon que está falando, nós nos agarramos ao Evangelho, sem duvidar que a justiça de Cristo é a nossa justiça, de tal modo que somente a fé na misericórdia e na graça de Deus em Jesus Cristo é a nossa justiça. O Henry Schmidt, ele fala no clássico, né, a doutrina teológica da Igreja Evangélica Luterana, a partir das fontes, né, então basicamente, esse livro é basicamente um compêndio de citações do luteranismo escolástico, né. Ele vai dizer que esta fé é uma confiança firme que alguém obteve ao ousar confiar na salvação de Cristo, né. É claro que essa fé obviamente envolve crer na revelação, no conteúdo da revelação, mas é sobretudo essa confiança firme que alguém obteve ao ousar confiar na salvação de Cristo. A declaração sólida da Fórmula de Concórdia, no número 3, 38, vai dizer o seguinte, que o único ofício e propriedade da fé continue a ser isso, de que somente ela e nenhuma outra coisa é o meio e instrumento com o qual e pelo qual a graça de Deus e o mérito de Cristo na promessa do Evangelho são recebidos, apreendidos, aceitos, aplicados a nós e tornados nossos. Desse ofício e propriedade de aplicação ou apropriação são excluídos o amor e todas as outras virtudes ou obras. Então, se fôssemos resumir a doutrina luterana, como já o Lindenberg resumiu, né, pela fé, mas por causa de Cristo, diríamos que na justificação o homem recebe, o instrumento pelo qual o homem recebe a justiça de Cristo que é imputada, né? O homem recebe a justiça da obediência de Cristo, o instrumento pelo qual ele recebe é somente a fé. Dela estão excluídas as outras virtudes, aqui traz a ideia do amor, ou obras, né? O Lindenberg ele tem uma definição até mais completa. Ele diz assim: a justificação é o ato judicial de Deus pelo qual ele liberta o pecador, né, do pecado. Então este ato ele inclui, portanto, o perdão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo, pela qual o homem se torna filho de Deus. Então, de modo resumindo, a doutrina luterana é essa. Na justificação, Deus declara o pecador justo, né, por causa de Cristo, pela imputação da justiça de Cristo de modo externo, como Lutero deixa bem claro em outros termos nos artigos de Smalcald, ao homem. E nisto se dá o lado negativo, é perdão dos pecados, o positivo é essa da imputação da justiça de Cristo, e essa justiça de Cristo, essa satisfação de Cristo, essa obediência de Cristo, ela é apreendida, ela é recebida somente pela fé. Tudo bem? Então, seria basicamente este o ponto de vista luterano. A justificação é somente pela fé, porque ela é somente ela e nenhuma outra coisa é o único instrumento com o qual a graça de Deus e o mérito de Cristo são recebidos. Qual seria então o ponto de vista católico? Bem, o ponto de vista católico, claro que ele vai falar a respeito da necessidade da fé para a justificação. Se fôssemos resumir o ponto de vista católico, diríamos exatamente como está lá no princípio de Atos dos Apóstolos. O que é necessário para o homem ser justificado, se tornar filho de Deus? Do ponto de vista católico seria crer, se arrepender dos pecados e ser batizado. É claro que o arrependimento dos pecados também é um ato gracioso de Deus. Claro que o arrependimento dos pecados, ele é uma graça de Deus. Por quê? Porque do ponto de vista católico, quando a graça toca no coração do homem, e aqui abre o parênteses, o homem ele tem uma capacidade própria de rejeitar essa graça. Mas se ele assente a graça, isso já é efeito da graça. Ele não tem capacidade de assentir a graça.
Se ele o faz, isto já é um efeito da graça. Afinal, a fé é uma graça, mas o homem não deixa de ser homem quando ele crê. Então, ao receber a graça, o homem pode rejeitá-la por uma capacidade própria, mas se ele não o faz e assente a graça, isso já é por causa da graça. Muito bem, então quando a graça de Deus é dada, o homem, ele, pela graça, assente a ela e crê. E aqui, como foi dito por Melanchthon, tem essa noção em primeiro lugar da confiança e do Schmidt também, e obviamente que envolve essa crer no conteúdo da revelação, obviamente, mas tem essa noção da confiança, né? Do ponto de vista católico, quando a graça vem e toca no homem, ele não a rejeita, ele assente a ela, isso já é um efeito da graça, ele crê. E ao mesmo tempo em que ele crê, há outras duas realidades aí. Ele confia na misericórdia e rejeita aquilo que afasta de Deus. Deu para entender? Então, do ponto de vista luterano, a graça de Deus, ela é dada ao homem, né? O Espírito Santo exerce a sua atividade no homem. O homem, ele não tem capacidade ativa de se tornar filho de Deus, ou seja, ele não tem isso. Se o homem, se fosse deixado por si mesmo, quando a graça de Deus é dada, do ponto de vista luterano, se ele for deixado por si mesmo, ele vai continuar no pecado, na hostilidade, na rejeição da graça. Deu para entender? Mas, se o homem crê, isso já é, do ponto de vista luterano, uma ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não força o homem. E aí, quando ele crê nesta fé que, sobretudo, confia que seus pecados são redimidos por Cristo e que Deus é aplacado e é propício por amor de Cristo, essa fé é como que uma mão que recebe o pão. Então, esta fé, ela recebe, portanto, a graça de Cristo. Ela é um instrumento, né, pelo qual o homem recebe a graça de Cristo. E aí ele é justificado. Do ponto de vista católico, e é por isso que é dito que é somente pela fé. Do ponto de vista católico, é verdade, o homem, ele não tem essa capacidade, o Espírito Santo não força o homem, obviamente. Se o homem assente a graça, isso já é feito da própria graça. Mas, quando ele crê, ao mesmo tempo em que ele crê, ele confia também na misericórdia e, ao mesmo tempo, também ele rejeita aquilo que afasta de Deus, pelo arrependimento dos pecados. Então, é por isso que não dizemos somente pela fé. É claro que Bento XVI, em uma das suas catequeses não tão distantes, ele fala que é perfeitamente possível falar que o homem é justificado somente pela fé, se a fé for entendida uma fé formada, vivificada pela caridade. Mas aqui a gente está falando do processo do homem se tornar filho de Deus. Então ele ainda é pecador e ele vai se tornar filho de Deus. Tudo bem? Então, o Concílio de Trento ele ensina que a virtude da caridade só é derramada no coração do homem quando ele é justificado. Quando ele é justificado, é que a virtude teologal, a graça da caridade é derramada. Antes da justificação é um princípio de amor, que o Concílio de Trento usa esse termo, né? É um princípio de amor. Mas a virtude da caridade, o amor,
a caridade de Deus derramada em vossos corações, Romanos 5,5, ela é dada no momento da justificação. Então, antes da justificação, o homem, ele, tudo isso pela graça do começo ao fim, crê, ao mesmo tempo em que crê, ele confia na misericórdia de Deus e se afasta pela graça daquilo que afasta de Deus. Porque se pela fé ele se volta para Deus, ao mesmo tempo em que ele se volta para Deus, ao mesmo tempo em que se dirige para Deus, ele se afasta daquilo que afasta de Deus. No próprio se voltar pela graça para Deus, pela fé, e que está unida também a essa relação, também a essa noção de confiar na misericórdia de Deus, na salvação que se operou ali na cruz. Ao mesmo tempo ele se arrepende dos seus pecados e enfim é batizado. Nós, enquanto católicos cremos que o batismo salva. João 3,5, 1 Pedro 3,21, 1 Coríntios 6,11, Tito 3,5, etc. Então, perceba a diferença aqui. Se fôssemos usar aquela noção, aquele resumo que o Lindenberg faz, o homem é justificado pela fé por causa de Cristo. Concordaríamos inteiramente, porque a causa meritória da justificação é Cristo. É óbvio. E também concordamos que é pela fé. O que diferencia, digamos assim, é que, do ponto de vista luterano, enquanto nós recebemos, a fé é o único instrumento pelo qual recebemos a justiça de Cristo, da obediência de Cristo que é imputada a nós, a graça de Deus, é um instrumento. Nós dizemos de outro modo. Dizemos, não, calma, não é somente a fé. Por quê? Porque apesar de tudo ser pela graça, também há, por exemplo, o arrependimento dos pecados. O homem crê, ao mesmo tempo em que ele crê, sim, tem essa noção de confiar e se arrepender dos seus pecados. E aí ele é justificado. E dizemos, e luteranos concordam, creem na regeneração batismal, o homem é justificado ali no batismo. Mas após a justificação? É correto dizer, então, que o católico ensina que a justificação é pelas obras? Não. A justificação é somente pela graça. Isso aí é uma doutrina católica do Segundo Concílio de Orange. Já estava exposto antes, também em Santo Agostinho. Tem um livro muito bom também sobre isso, é o Justitia Dei, do Alistair McGrath, em que ele trata dessa noção. Então, do ponto de vista católico, o homem não é justificado pelas obras. O homem, como se o homem tivesse uma capacidade de se fazer justo, etc. Não. Tudo é pela graça. Crer é uma graça, confiar é uma graça. Está unido aqui, tá? Essa noção de crer, confiar. Se arrepender dos pecados é uma graça. Tudo é graça. O batismo é uma graça. Tá? Mas e após a justificação? Bem, uma vez que o homem é justificado, ele já está salvo, do ponto de vista católico, e o luterano também. O homem está salvo. Mesmo que ele não fizesse nada após justificação, ele já estaria salvo. Ele perderia essa justificação, essa salvação do ponto de vista católico, caso ele cometesse aquilo que João fala em 1 João 5,16, 15,16, que é o pecado que leva à morte, que São Paulo dá um breve resumo, né, lá em 1 Coríntios 6, 9, 10, por aí. Caso ele cometesse, sim, ele perderia a salvação, mas na justificação o homem já está salvo. Ele não teria que obrar mais nada. Não. Tudo é graça. Os nossos méritos, inclusive, são graça nas próprias palavras de Santo Agostinho. É ele quem diz que Deus é tão bom que chama de mérito nosso o que é dom seu. Então, o homem ele não é justificado
pelas obras, ele é justificado pela graça. Após a justificação, contudo, o homem, como fala São Paulo, Deus preparou desde toda a eternidade que o homem cumprisse aquelas boas obras. Certo? Como o próprio São Paulo fala também, se não me engano, em 1 Coríntios 7,19, né, que circuncisão nada vale, a incircuncisão nada vale, o que vale é a obediência aos mandamentos de Deus. Essa obediência só é possível pela graça, porque antes era impossível. Mas pela graça é possível, como fala Romanos 8, 1 a 4. Não quer dizer que as obras feitas pós-justificação é que me darão a salvação. Não. O homem já está salvo. Já está salvo. Ele é justificado somente pela graça. Deu para entender? Então, basicamente esta é a diferença entre a respeito do sola fide, né, luterano, e uma visão católica. Cremos sim que antes da justificação é absolutamente necessária a fé. Cremos sim que esta fé é uma obra de Deus no homem. Cremos sim que ela crê em tudo que foi revelado. Cremos sim, mas além disso, que ela é uma entrega total a Deus. Cremos sim que esta fé é uma obra de Deus, crê no conteúdo que foi revelado, e que ao mesmo tempo em que o homem crê, ele é levado somente pela graça à justificação. O que nós discordamos é que, do ponto de vista luterano, a fé é o único instrumento que recebe a graça de Deus. É o único instrumento que recebe a graça de Deus e o mérito de Cristo. É por ela que recebemos. Por isso que é somente pela fé, porque é somente por ela que recebemos a graça de Deus. Enquanto que, do ponto de vista católico, dizemos sim, o homem crê. Ao mesmo tempo que ele crê, ele confia, e ao mesmo tempo que ele crê e confia, ele também se afasta daquilo que afasta de Deus. Se fôssemos resumir o ensino católico, e tudo isso, tá? É pela graça. Se fôssemos resumir o ensino católico, então, em poucas palavras, seria: crê, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. Tudo bem? Esse seria o resumo. Este seria o resumo. Então, para concluir, né, do ponto de vista luterano, por que se diz que a justificação é somente pela fé? Porque o homem recebe a justificação, a graça de Cristo, através desse único instrumento, a fé. E a fé é sobretudo uma confiança firme, do ponto de vista luterano, é sobretudo uma confiança firme que alguém tem em confiar na salvação de Cristo. Essa fé envolve sim essa noção de também crer no conteúdo da revelação, mas é sobretudo essa confiança. Do ponto de vista católico, a fé sim crer também no conteúdo da revelação e também envolve essa noção de confiança. Exatamente igual aquela passagem em que os apóstolos estão na barca, Jesus está dormindo, a tempestade vem, Jesus acalma a tempestade e diz: vocês ainda não têm fé? Então envolve sim essa confiança, mas ao mesmo tempo em que o homem crê, ele também começa a amar a Deus. Ainda não é a caridade, a virtude teologal da caridade derramada nos corações, que só se dá na justificação, mas é um princípio do amor pelo qual o homem se arrepende dos seus pecados, pelo qual ele se afasta daquilo que afasta de Deus. Por isso dizemos que não é somente pela fé. Uma vez justificado, o homem já está salvo, do ponto de vista católico e também do luterano, mesmo que, do ponto de vista católico, mesmo que ele não fizesse mais nada, não obrasse mais nada, ele já estaria salvo. Ele já estaria salvo. Então, a justificação é somente pela graça. Esse somente pela graça é uma doutrina católica, desde o segundo concílio de Origen e antes, na verdade. Tudo bem? Então, pessoal, espero que tenha dado para entender. Obviamente eu não sou infalível,
Qualquer correção eu ficarei extremamente feliz de recebê-la e aprender mais com aquele que me corrigir. E espero em Deus que de algum modo esse podcast possa ajudar você a compreender um pouco mais as nossas diferenças e os pontos em que concordamos. Tudo bem? Deus o abençoe e até o próximo episódio de Colóquios Cristãos.